Muito obrigado a todos por estarem presentes. Quero agradecer ao Sr. Presidente o convite que me fez. Estou aqui com muita honra, mas honra mesmo. Normalmente eu não sou nada destas palavras coloquiais. Tenho um grande gosto de estar aqui porque e ter até recebido uma medalha. Hoje, em alguns sítios, receber uma medalha é até perigoso, não é? Mas aqui é de facto dos poucos sítios em Portugal onde eu tenho honra em receber uma medalha. Muito obrigado por esse facto. Estou sinceramente agradecido. E, além disso, estou num local que é onde estão os legítimos herdeiros do documento fundacional deste regime, que é um documento contra a corrupção. Se bem se lembram, se calhar alguns já não se recordam, e digamos esta é a parte mais simpática da minha intervenção, depois terei umas partes menos simpáticas, porque vamos falar de assuntos menos interessantes. Aliás, quando ouvi aqui o Sr. Presidente a falar, não há gente de pé, mas eu acho que algumas pessoas vão ficar com os cabelos em pé, e por isso devia fazer este aviso previamente. Mas, dizia eu, no programa do MFA, que todos se lembrarão, justamente nas medidas imediatas, uma delas, a linha K, enfim, não se lembram de cor, como é evidente, é o combate à corrupção. Medidas de combate à corrupção e à especulação, para quem se recorda disso. E por isso, este regime nasceu com os Capitães de Abril, com o movimento das Forças Armadas, de que os senhores são os primeiros herdeiros, somos todos, mas enfim, os seus serão os primeiros, também para combater a corrupção. E tanta consciência os fundadores do regime tinham disso, e eu até peço desculpa estar a falar disso aqui, que achavam que o combate à corrupção era fundamental. E nessa matéria o regime falhou rotundamente, não podia ser pior. Ontem mesmo, penso que terão observado nas notícias, saiu o índice de percepção da corrupção, que é publicado em todo o mundo, e os resultados de Portugal são desastrosos. Mas são desastrosos não é este ano, já era um ano passado. Aliás, este tipo de indicadores internacionais, como a mortalidade infantil, o desenvolvimento, não mudam de ano para ano, portanto é ao longo de 5 anos, 10 anos, mas o que é facto é que nós ocupamos um vergonhosíssimo 33º lugar, com um score de 63, que é uma positiva baixa, enfim, quer dizer que somos os piores do mundo desenvolvido, mas com esta particularidade, estamos em 33º lugar, em termos da União Europeia, da atual União Europeia, com o contexto atual. Atrás de nós temos países de leste, como a Bulgária, enfim, como a Roménia, por aí, países destes, e para além dos países de leste temos a Itália, que ainda hoje tem uma grande influência da máfia sobre a própria administração pública, e a Grécia, que está um país, em termos do seu Estado, bastante desestruturado. Portanto, o cartão de visita que Portugal tem, que o Estado português tem em termos de corrupção, é dizer: somos melhores que Itália, onde há máfia, e somos melhor que a Grécia, que está completamente desestruturado. É isto que os nossos governantes devem dizer lá fora, nas reuniões sobre corrupção, com grande orgulho. 33º lugar. E dir-me-ão, mas isto foi sempre assim? Não, o problema é que isto agravou-se. Nós em 2000 ocupávamos neste ranking o 23º lugar, em 2010, para analisar essa década, estávamos em 32º lugar. O que quer dizer que, de facto, em 10 anos, nós descemos cerca de 10 lugares no que são os indicadores de corrupção. Estes são os dados objetivos de quem analisa a realidade dos países a partir do exterior. Bom, como é que nós chegamos aqui? Chegamos aqui e chegamos à crise, porque, atenção, o CPI, o Índice de Percepção da Corrupção, não é um dado em si, é um indicador, é como um termómetro mede a febre, não mede a doença. O CPI é o termómetro que diz que nós estamos muito doentes, mas a doença chama-se claramente corrupção, e em particular corrupção feita no Orçamento de Estado e feita na administração local. E eu, a primeira marca que gostava de deixar nesta minha conversa é que tudo aquilo que andam por aí a dizer, de que os portugueses andaram, que aliás até já me incomoda a frase, que os portugueses andaram a viver acima das suas possibilidades, e então que faça esse pecado tem que expiar isso com austeridade, portanto seria a forma de expiar o grande pecado que foi andar a viver à custa das suas possibilidades. Isso são duas rotundas mentiras. No meu ponto de vista, nem os portugueses andaram a viver acima das suas possibilidades, nem a austeridade é um caminho sem alternativa. E já passarei a dizer porquê. De facto, a nossa crise atual tem duas dimensões: a dimensão da dívida pública e a dimensão da dívida privada.
Pois, na dívida privada, porque vou já falar da dívida pública com mais detalhe, na dívida privada, e penso que o professor Pedro Binho também irá focar este aspecto, quando a crise começa, 70% da dívida privada era dívida imobiliária, que resultou da especulação imobiliária feita ao longo do país por essa tríade verdadeiramente mafiosa, que são promotores imobiliários, autarcas e banqueiros, ou os seus representantes, naturalmente. E este triângulo negro de autarcas, banqueiros e promotores imobiliários levaram a situação das contas privadas das famílias ao desastre que é e em que nos encontramos. Por isso, da dívida privada, apenas 30% foi feita com os tais telemóveis, com as tais viagens que acusam os portugueses de ser, digamos, um bando de tolinhos que andam a gastar dinheiro sem sentido. E sendo que, convém recordar que mesmo esses 30% foi dinheiro que as pessoas gastaram ou porque era seu, e portanto ninguém tem nada a ver com isso, ou então porque esses bancos tão competentes lhe emprestaram e portanto a coisa deve estar devidamente acautelada. O que quer dizer que esses 30% que não é dívida imobiliária, ou está garantida pelos bancos, essas entidades seríssimas da sociedade portuguesa, ou então está garantida pelo património dos próprios. Em síntese, dito isto, nem a dívida privada, nem a dívida pública é da responsabilidade dos portugueses que andaram a gastar acima das suas possibilidades. É da responsabilidade dos bancos e das autarquias e dos promotores imobiliários, a parte privada. E é a responsabilidade dos dirigentes nacionais da administração central e das conivências que há de que já falaremos, a nível da dívida pública. Foi a corrupção que nos trouxe até aqui, porque todos os anos o orçamento de 2013, tal como está aprovado, implica uma despesa do Estado da ordem dos 76, 77 mil milhões de euros em 2013, se for executado. Bom, mas estamos a falar desta ordem de grandeza. Pois todos os anos, em 2013, em 2012, e o problema continua, e continuará, mas vem há 20 anos esta parte, há uma parte significativa desse dinheiro que é transferido do Orçamento de Estado para os grupos económicos com a conivência daquelas pessoas que estão na política a fazer negócios, que são de facto pessoas que são corruptas, na medida em que utilizam um poder que lhes foi delegado para benefício próprio ou dos seus amigos e dos seus grupos. Isto é a melhor definição de corrupção que existe, é esta, dada pelo Parlamento inglês já há bons anos. Corrupção é a utilização de um poder delegado para benefício próprio ou do grupo a que as pessoas pertencem e, portanto, esses cavalheiros que estão na política a fazer negócios conseguem todos os anos transferir, e estou a ser benevolente, 5, 6, 7% do dinheiro do orçamento para esses grupos de corrupção direta. Nem vou falar da indireta. Vamos a exemplos para concretizar isto. Bem, estaríamos aqui até às 6 da manhã e, portanto, só tenho 20 minutos. Expo 98. Recordem-se todos, Expo 98 foi o negócio imobiliário mais desastroso para o Estado português que se fez, talvez, desde o tempo, sei lá, de Dom Afonso Henriques. Não há memória de uma coisa tão mal feita, que é uma zona oriental de Lisboa, que todos conhecem, que era uma zona onde havia armazéns, solos contaminados, etc, etc. E o Estado português mete ali, por via direta, 5 milhões de metros quadrados que pertenciam aos portos de Lisboa. E depois, além disto, mete dinheiro. Além disto, mete, pela via administrativa, milhares de milhões de euros em mais-valias imobiliárias, urbanísticas. Construíram-se hotéis, construíram-se restaurantes, equipamentos, enfim, tudo que lá está, como sabem. Ainda meteram dinheiro nos barcos, ainda meteram dinheiro por todas as vias. E, no fim, num saco onde se meteu tanto dinheiro, o que é que há lá? Prejuízo. Portanto, isto nem um doido conseguia ter tanto prejuízo. Assim, a incompetência não chega, a loucura não chega, e quando a incompetência e a loucura não explicam uma situação, há a corrupção que explica essa tudo, porque ao nível da corrupção, a realidade ultrapassa a mais criativa das imaginações. Expo 98. Corrupção, milhares de milhões de euros que foram ali enterrados, uma parte pela via direta, outra parte pela via administrativa, através de concessão de alvarás, de loteamento, etc. Euro 2004, recordam-se do Euro 2004, foi aquele belo momento em que governos socialistas e social-democratas, em conjunto, resolveram fazer 10 estádios, quando ainda por cima a própria UEFA só queria 8, vejam bem, portanto ainda deram 2 de bónus, 2 estádios, e para além do dinheiro que o Estado gastou pela via direta, que foram os tais 100 milhões de euros que custaram os ditos estádios, ainda permitiu a construção de frentes de construção e mais-valias urbanísticas, outra vez, de dezenas de milhões de euros. Perdão, de milhares de milhões de euros, até me engano. Estamos a falar de corrupção. Também aí,
Recordam-se que houve um processo de corrupção que se chamou Apito Dourado, que começou por ser um processo que envolvia construção civil, promoção imobiliária, metro do Porto, etc., árbitros, prostitutas, etc. Foram limpando aquilo tudo e, para ir embranqueando a situação de uma série de cavalheiros que andam aí na vida pública ainda hoje, aquilo acabou por ser, no final, vejam só, um processo que, o filé mignon do processo jurídico, eram questões de urbanismo, acabou como um assunto de prostitutas e árbitros. É evidente que depois não deu nada como é sabido. Portanto, foram limpando e chegou, de facto, à parte mais limpa do processo, que eram as prostitutas. Porque os mais sujos acabaram por ficar completamente ilibados. Mas podemos continuar. BPN. Lembram-se do BPN? O BPN é um caso que, na minha opinião, e digo isto não é retórica, se não houver um julgamento a sério do BPN e extorsão, confisco, seja o que for, confisco é uma palavra mais simpática, aos antigos sócios da SLN do seu património, o regime não se aguenta. Assim, neste momento, a Sociedade Lusa de Negócios tem dos maiores patrimónios imobiliários do país, nomeadamente, por exemplo, na Praia dos Salgados, no Algarve, mas darei outros exemplos que não seriam tão simpáticos, onde vão construir um projeto imobiliário gigantesco. E como é que eles compraram esses terrenos todos? Como, aliás, fizeram os negócios todos da SLN. A SLN era um grupo económico em que uma série de cavalheiros que não percebiam nada de banca resolveram fazer um banco. Portanto, ninguém percebia nada de banca, mas fizeram um banco no âmbito de um processo que está claramente ligado a financiamento partidário dos partidos do costume. Pois então, esses senhores fizeram um banco e constituíram naquele grupo, o BPN era apenas uma empresa num grupo de 200 e tal empresas, que umas funcionavam bem, outras mal, portanto havia empresas que funcionavam de facto. Mas havia ali uma grande vantagem naquele grupo, que era as empresas que davam lucro, o lucro ficava nas empresas, as que davam prejuízo ficavam no BPN. Estão a ver o negócio. Portanto, arranjavam uma empresa, neste momento a maior empresa de produção de castanhas da Europa, é da SLN, e funciona bem, dá lucro, funciona bem, e portanto ficou na SLN. Todas, daquelas 200 e tal, aquelas que corriam mal e davam prejuízo, o que é que se fazia? Pedia-se um financiamento ao BPN e ficava o buraco no BPN. Portanto, resumindo e concluindo, os ativos ficavam na SLN, os passivos no BPN. Quando o passivo já estava suficientemente grande e já não se conseguia aturar aquilo, em novembro de 2008 dá-se esse crime gigantesco, essa verdadeira bomba atómica no Orçamento de Estado, que é nacionalizar o BPN, nessa data negra que é novembro de 2008, e fica o prejuízo do lado do BPN. Mas já agora deixem-me dizer-lhes, e portanto a SLN foi à sua vida, hoje chama-se Galilei, e lá anda a fazer os seus negócios com as castanhas, em Trás-os-Montes, com a herdade dos Salgados, com a Praia dos Salgados, perdão, no Algarve, e farão muitos negócios, ganharam muito dinheiro, e aparentemente passarão todos impunes, quando alguns desses cavalheiros deviam estar presos, e mesmo que nem se saiba bem porque, eles sabem exatamente porque é que estariam presos. Mas eu digo, naturalmente, com a justiça a funcionar. Mas atenção, como é que eu acho que se pode resolver esse problema hoje? Haja vontade do Governo e haja vontade também, naturalmente, da Justiça. Quando o BPN foi privatizado, vendido, portanto, ao BIC do engenheiro Mira Amaral e dos angolanos, e eles só ficaram, e eu farei a mesma coisa com a parte boa do BPN, portanto, correr de balcões, com os funcionários, etc. Compraram barato, mas enfim, isso é outra história, que é um detalhe para isto que eu vou dizer, mas os ativos tóxicos e, sobretudo, as grandes vigarices do BPN ficaram num bad bank, que se chama Parvalor, que é um banco do Estado português, que está ali, é um edifício na Avenida José Malhoa, quem quiser pode passar lá e ver, e o que é que está lá? Está todas aquelas vigarices que foram feitas no tempo do BPN. E que vigarices foram feitas? Foram financiamentos imobiliários a projetos que nunca se fizeram e sabia que nunca se iam fazer. Qual era o truque? Era um promotor imobiliário que compra um terreno agrícola, vai ali à Câmara, não interessa de onde, isto fez por todo o país, e transforma o terreno agrícola num terreno com grande capacidade construtiva, com grande, chama-se coeficiente de ocupação de solo, e depois faz um projeto, vai a um gabinete de arquitetos e manda fazer um projeto, e de engenheiros. E pega naquilo tudo, vai ao BPN. Então o terreno que tinha custado 100, pela via da valorização na Câmara, passou a valer 1000. O projeto vale 4000. Pedem um financiamento de 3500 e o que é que deixam como garantia? Um terreno que vale 100. O BPN está cheio disto. São 2, tal mil milhões de euros de brincadeiras deste género.
em que deram garantias 40 vezes inferior ao valor do financiamento. E isto para além de muitas situações em que o BPN chegava ao ponto de financiar o mesmo bem várias vezes, com documentos falsificados, etc, etc. Isto está lá, portanto, se eu tenho conhecimento disto, como devem imaginar, o governo português também tem, alguma da Justiça também tem, ainda por cima o governo português tem, porque, como sabem também, apesar de mudarem os governos, há muita gente nas finanças que são sempre as mesmas pessoas. Vão por lá ficando. Aliás, a atual secretária de Estado do Tesouro trabalhava no governo socialista. Ficam a saber isso, caso não soubessem. A doutora Maria Luísa Albuquerque trabalhava com o secretário de Estado socialista e, curiosamente, quando chegou agora ao governo, quem é que ela levou para chefe de gabinete? A mulher desse secretário de Estado com quem ela trabalhava. E, portanto, naturalmente, há ali uma série de pessoas nas finanças que vão conhecer bem esses dossiês. Têm uma vantagem, conhecem bem os dossiês. Têm uma desvantagem, é que não querem falar deles. Esse é que é o grande problema. E, por isso, BPN. Bom, e eu tinha aqui tantos exemplos, mas há um que não posso deixar passar em claro, que é o problema das parcerias público-privadas, de que tanto se fala. Teria muitos outros exemplos, poderemos falar no debate se entenderem, mas as parcerias público-privadas são elas também mais uma bomba atómica nas finanças públicas, que vem, a primeira delas é do tempo do Dr. Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro, feita na altura e concebida pelo engenheiro Ferreira do Amaral. Recordar-se-ão todos que na altura a Ponte Vasco da Gama foi a primeira parceria público-privada, na altura não se chamava assim, se chamava-se Project Finance, era um nome mais sofisticado, e a construção da Ponte Vasco da Gama na altura foi vendida à opinião pública portuguesa como sendo um projeto que tinha que ser privado porque o Estado não tinha dinheiro para fazer a ponte. Foi assim que toda a gente entendeu o assunto. Pois, a ponte, a preços da época, custava 870 e tal, cerca de 900 milhões de euros. Os privados entraram com 200 milhões. Portanto, os privados que iam resolver o problema dos 900 milhões, resolveram o problema com 23% do investimento. Então, onde é que foram buscar o resto? Já estão a ver, a nós todos. Onde é que foram buscar o restante? Às portagens da Ponte 25 de Abril, que começaram a receber, ainda não tinham colocado um tijolo, ou não sei lá o que é que se coloca para fazer uma ponte, e já estavam a receber as portagens da 25 de Abril, foram buscar dinheiro à Europa a fundo perdido, fundos europeus, e além de um financiamento do Banco Europeu de Investimentos, obviamente avalizado pelo Estado português. Portanto, os senhores privados fizeram o grande favor de, com 23%, ficarem com a Ponte Vasco da Gama, com a Ponte 25 de Abril, com o exclusivo, durante uma geração, das travessias rodoviárias sobre o Tejo. Quer dizer, se algum grupo qualquer internacional quiser fazer uma ponte sobre o Tejo, não pode fazer sem pagar royalties aos senhores da Lusoponte. Isto foi concebido pelo senhor engenheiro Ferreira do Amaral, que, não por acaso, é hoje o presidente da Lusoponte. Portanto, esteve ali a preparar o negócio de que mais tarde iria colher. Mas, aliás, não é só ele. É assim, os vários ministros das obras públicas. Ferreira do Amaral no tempo de Cavaco. Quem é que veio no tempo de Guterres? Jorge Coelho. Onde é que ele está? Presidente executivo da Motengil, que é a maior empresa detentora de parcerias público-privadas. E a seguir, quem é que veio? Durão Barroso. Quem era o Ministro das Obras Públicas? Luís Valente Oliveira, onde é que ele está? Também nas PPPs, na mesma Motengil. E, curiosamente, esse Project Finance, hoje não se chama Project Finance, chama-se PPP. E o mais engraçado é que os donos iniciais da ponte eram grupos estrangeiros, fundos italianos e não sei o quê, e hoje quem é o maior acionista? A Motengil, curiosamente, da Lusoponte. Bom, e é isto com que temos que viver. É evidente que as parcerias público-privadas depois foi sempre a piorar, não só no caso da Lusoponte como nos outros casos, mas em 2010 então fez-se realmente o crime absoluto em maio de 2010, quando o Governo de então e o Parlamento de então aprovou a nova legislação das parcerias público-privadas, nomeadamente as rodoviárias, que permite que as PPPs são pagas não em função do tráfego, mas em função da disponibilidade. Ou seja, a estrada, pelo simples facto de estar lá, já gera dinheiro às concessionárias. Esta foi a mudança de paradigma do negócio, que se os riscos já estavam todos do lado do Estado e o benefício estava do lado dos concessionários privados, a partir desse dia os riscos ficaram definitivamente do lado do Estado, deixaram de se chamar riscos, passaram a se chamar prejuízos, já não há risco, já está tudo perdido, e os lucros ficaram definitivamente do lado dos privados. Há aí uma investigação à volta disso, a Polícia Judiciária anda em cima disto, estou para ver o que é que vai dar. Eu próprio já fui ouvido no âmbito desse processo e fiz até questão de dizer às senhoras que
inspectoras que me ouviram, que estava ali com muito gosto, era uma manhã muito agradável, mas achava que aquilo não ia dar nada, porque provavelmente elas vão fazer um belo documento e depois o Ministério Público arranja uma razão qualquer para arquivar o processo. E, portanto, é esta a história que, reiteradamente, ao longo de 20 anos, vai sangrando recursos do Orçamento de Estado para fundos privados. Isto a nível da Administração Central. A nível da Administração Local é um outro fenómeno, de que já falei aqui brevemente, mas que é sempre a mesma coisa. Reparem que sempre que se ouve falar de corrupção nas autarquias, estamos a falar de urbanismo. É o Parque Mayer, é o Vale do Galante na Figueira da Foz, é o Ambrósio em Gondomar, é o problema da Alfena, daquele senhor que comprou um terreno às 4 horas por 4 milhões de euros e vendeu às 4,5 por 20 milhões, portanto conseguiu uma mais-valia fantástica de 16 milhões e meia hora. Porquê? Porque nessa meia hora arranjou aquilo que ele já tinha no bolso, que era um papel da Câmara a dizer, atenção que isto aqui não é agrícola, aqui pode-se construir um armazém, enfim, que eles depois, tanto quanto sei, vão vender ao Pingo Doce. E, desta maneira, chegamos ao fim de 20 anos a sangrar dinheiro do Orçamento de Estado para privados, com que gente? Com a gente que, com uma promiscuidade absoluta, está na política a fazer negócios. Ponto final. Está na política só para fazer negócios. A promiscuidade sente-se em tudo que é sítio. Eu dou só 2 ou 3 exemplos para não lhes tirar o apetite para o jantar, mas é assim, neste momento os senhores chegam ao Parlamento e 1/3 daqueles cavalheiros estão lá permanentemente a fazer negócios. Porque são administradores, diretores, consultores ou advogados das empresas que fazem grandes negócios com o Estado. Chega ao absurdo de situações que eu às vezes falo no estrangeiro, as pessoas nem acreditam nisto, que é aquelas comissões de maior importância em termos de questões financeiras ou económicas, são lá colocados os deputados que têm maior promiscuidade com esse tipo de interesses. Dou-lhes só o exemplo daquela que é hoje a Comissão Parlamentar mais importante, que é a Comissão Parlamentar, que se chama Comissão Parlamentar Eventual de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. É a comissão que acompanha o memorando de entendimento com a Troika. Pois quem é que os partidos se lembraram de colocar lá? Bom, o memorando de entendimento tem uma série de medidas, para quem o leu, como seja o apoio à banca, como seja as privatizações, enfim, uma série de medidas que estão previstas no memorando de entendimento. Pois quem é que está nessa comissão? Deputados como Miguel Frasquilho, que tem esta particularidade de pertencer ao Grupo Espírito Santo e, portanto, é um potencial beneficiário, enquanto trabalhador, do apoio à banca. Mas ainda por cima está no Grupo Espírito Santo, na SI, que é a empresa que ajudou os chineses a comprar a EDP. Portanto, ele não só é beneficiário eventual do apoio à banca, como esteve envolvido no negócio da EDP, e, portanto, este senhor vai fiscalizar no final o quê? Os negócios em que ele próprio esteve envolvido. Mas não fica, obviamente, por aqui. O senhor deputado Adolfo Mesquita Nunes é advogado da Sociedade Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associados, que todos conhecerão, é ali junto ao RITS, que é uma sociedade que, por coincidência, é a Sociedade de Advogados de Referência da EDP. E depois o senhor deputado Pedro Pinto, que aliás, se calhar por isso até foi promovido a vice-presidente do PSD, trabalha como consultor em 2 empresas que dependem absolutamente da EDP. Portanto, aquilo não se devia se chamar, não era a Comissão de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira, é a Comissão da EDP acompanhar o Programa de Assistência Financeira. E assim sucessivamente. É claro que há casos que já atingem a loucura, que é uma área que lhes é, aliás, penso que bastante sensível, que é, não sei se já repararam, que os senhores presidentes das Comissões Parlamentares de Defesa são todos do mesmo escritório de advogados. O atual presidente é o senhor deputado José Matos Correia, que pertence à sociedade do Dr. Rui Pena. E quem era o anterior presidente da Comissão Parlamentar de Defesa? O Dr. José Luís Arnaud, que trabalha em escritório, no escritório do Dr. Rui Pena, que por sua vez ele próprio foi Ministro da Defesa, na altura em que se compraram os submarinos. Portanto, isto acho que já é demais, quer dizer, não há sociedade que aguente um nível de promiscuidade tão intensa. É claro que a promiscuidade não se sente só no Parlamento. Vai, se for preciso, vai ao insuspeito Banco de Portugal. O Banco de Portugal, que tem um governador, administradores, etc., e tem um Conselho Superior que fiscaliza a atividade do Banco de Portugal. Quem é que está nesse Conselho Superior? O Sr. Almerino Marques, que pertence ao Grupo BES e está a fiscalizar o Banco de Portugal. O António de Sousa, que foi Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, portanto, representante da banca privada, está a fiscalizar o Banco de Portugal.
E quando nós achamos que o Banco de Portugal é que fiscaliza a atividade privada, afinal não, são os privados que estão a fiscalizar a atividade do Banco de Portugal a fiscalizar os privados. Portanto, isto não funciona, obviamente, e a independência é evidentemente nenhuma. Bom, eu já ultrapassei o meu tempo, mas não queria acabar com uma nota muito negativa e gostava de dizer o seguinte: eu acho que há solução para isto e a solução passa, em primeiro lugar, por discutir estes assuntos. Mas tem que haver aquelas soluções que eu ouço aqui muitas vezes ditas em muitos fóruns, que é, os portugueses têm que ser mais sérios, que isso é uma conversa. É verdade que todos temos que ser e tentar ser, nós, as nossas famílias, os nossos amigos, militantemente sérios. Isso é verdade. Mas há uma coisa que isso sim a sociedade tem que fazer mais. É começar a censurar socialmente as pessoas que estão envolvidas em corrupção. Assim, há alguns cavalheiros que andam por aí em grandes restaurantes, grandes hotéis, que, se isto acontecesse na Dinamarca, o direito de admissão não lhes permitia sequer entrar nos restaurantes. E essa censura social falta em Portugal. Mas isto é uma parte muito pequena do problema. Muito pequena do problema. A parte maior é que é preciso aumentar a transparência, aumentar profundamente a transparência, para que toda esta informação, alguma eu dei aqui, muitos conhecerão, alguns dados, outros não, seja acessível a toda a gente. Neste momento é fácil, com a internet. Países como Timor, para não ir mais longe, têm hoje um portal onde se vê todas as despesas da administração central em Timor. Todas. Há exemplos melhores. Nos Estados Unidos o portal é muito melhor. Aliás, foi um portal criado pelo Obama. Se tiverem paciência e gosto, chama-se usaspend.gov, que é um portal que foi criado na altura pelo Barack Obama enquanto senador, em que estão todas as despesas e a sua justificação e o seu controle e a avaliação do seu impacto socioeconómico da administração federal americana. Cada vez que a administração federal decide fazer uma ponte, aquele portal tem essa informação: porque é que se faz a ponte, qual é a utilidade da ponte, quanto vai custar a ponte, quais são as regras de concurso, quem ganhou o concurso, porquê, etc, etc. Inclusivamente, no final, os senhores da Universidade de Texas, em Austin, fazem a avaliação do impacto socioeconómico para ver se aquilo efetivamente valeu a pena. Pronto, isto é uma administração transparente. Para ter esta administração transparente, bastará, nem é vontade dos políticos, é que eles não obstem ao trabalho que pessoas como nós fazemos, no sentido que isto seja transparente. O segundo aspecto é a simplificação legislativa, que é fundamental. As leis que têm mais relevância na atividade económica e que geram corrupção são deliberadamente feitas por forma a gerarem corrupção. São feitas nos grandes escritórios de advogados de Lisboa, nem sequer são feitas no Parlamento. Portanto, aí os deputados são completamente destratados, desvalorizados. A maioria não se importa sequer. Alguns que lá estão fazem parte desses escritórios de advogados. E o que é que acontece nesses casos? Fazem legislação que invariavelmente tem muitas regras, muitas exceções, confere um enorme poder discricionário a quem aplica as leis, que é a fonte de toda a corrupção. Isto acontece e não é por acaso. Assim, para além de que depois os escritórios ganham muito dinheiro, desde logo, porquê? Porque fazem este tipo de legislação e depois ganham muito dinheiro. Depois ganham muito dinheiro a dar pareceres sobre as leis que eles próprios fizeram. Só para terem uma ideia, o Dr. Sérgio Correia, que tem escritório, aliás, aqui em baixo, fez o Código da Contratação Pública. Pois desde que o Código entrou em vigor, há poucos anos, ele já faturou, em pareceres, a explicar o Código, 8 milhões de euros. A explicar o livro que ele próprio fez. 8 milhões de euros. E, pior que isso, ainda há pior que isto, é que depois estes senhores vão aos privados vender os alçapões que eles próprios introduziram na lei. Portanto, quem quiser ganhar uma qualquer ação com o Estado, basta ir àquele escritório que é ali em baixo. É preciso que tenha dinheiro para lhes pagar, mas seguramente os lucros que vai gerar dão perfeitamente para pagar aos advogados. Pelo que, se algum dos senhores, as pessoas que têm grandes empresas e grandes grupos em Portugal, não perdem nunca uma litigância com o Estado. Porque têm a fazer litigância pelo lado deles aqueles que fizeram a lei. Que, aliás, é uma perversão constitucional ao regime do 25 de Abril, que é ter um escritório de advogados a intervir simultaneamente na área legislativa e na área judicial, o que viola o princípio da separação dos poderes. E o Presidente da República, que devia ser quem devia lesar para que isto, o regular funcionamento das instituições, é o que vem na Constituição, o que é que faz? Absolutamente nada. E por isso, transparência, simplificação legislativa, e há um terceiro aspecto que é fundamental,
que é o funcionamento da justiça, algo que eu ainda não tinha falado, mas não é apenas o funcionamento da justiça de que se fala habitualmente, de ir atrás das pessoas. Esse aspecto é importante. Mas há um aspecto que é muito mais importante, que é ir buscar os bens que não lhes pertencem. Como é que se vai buscar os bens que não lhes pertencem? E aqui volto ao exemplo do BPN. É averiguar devidamente a documentação que está na Parva Loren e ver, seguir o rastro de dinheiro e ir buscá-lo onde ele está. O Estado português tem a obrigação de fazer isso. Ir aos donos da SLN, entretanto houve algumas alterações, portanto, a menos dessas alterações e dos novos sócios, etc., não é isso que estamos a falar, mas é aos donos da SLN à época, que são pessoas que estão perfeitamente identificadas, alguns dos quais bem recentemente receberam umas medalhas, que não destas, felizmente. Aliás, eu quando vi a entrega de medalhas a um desses senhores da SLN, eu até pensei que lhe iam dar umas algemas, mas não, era mesmo uma medalha. E, portanto, a esses senhores, e-lhes confiscar o dinheiro que eles têm, nomeadamente no Luxemburgo, sobretudo no Luxemburgo. Que é, aliás, o que está a fazer Itália, neste momento, que já recuperou milhares de milhões de euros por essa via. Foi o que fez a Alemanha, que recuperou dezenas de milhares de milhões de euros, confiscando fortunas a estas pessoas. Porque se é possível ir buscar o dinheiro do Gaddafi à Suíça, é possível ir buscar o dinheiro desses senhores, seguramente, ao Luxemburgo ou à Suíça também. E por isso eu acho que o importante era confiscar os bens, sendo certo que há alguns casos em que é muito mais fácil. Nos casos de urbanismo é facílimo, porque se há um prédio que não cumpre as regras que estão previstas nos planos diretores, a única forma de o confiscar, aliás há duas, é ou demolir o edifício ou por aí simplesmente expropriá-lo por um valor zero. Por isso há solução e julgo que este tipo de combate tem que ser feito já. E volto exatamente ao princípio da minha intervenção para acabar, que é, todos os anos é publicado o CPI, o Índice de Percepção da Corrupção, foi publicado ontem, mas todos os anos também, não nesta época, mas habitualmente em maio, as Nações Unidas publicam o Índice de Desenvolvimento Humano. E se derem ao trabalho de comparar as tabelas do desenvolvimento humano e as tabelas da corrupção, ou os mapas do desenvolvimento humano e os mapas da corrupção, vão ver que eles decalcam exatamente uns nos outros. Vê-se a olho nu, mas mesmo que não se visse, já há muitos trabalhos académicos, aliás um dos quais eu participei também, que mostram que há uma correlação negativa, fazendo aqui apelo à minha matemática, há uma correlação negativa forte entre corrupção e desenvolvimento, ou seja, a corrupção desenvolve-se ao contrário do desenvolvimento. Pelo que, se não há países corruptos desenvolvidos, nem há países desenvolvidos corruptos, nós sabemos que se na próxima geração queremos ter algum desenvolvimento, temos que combater a corrupção. E só combatendo a corrupção, combatemos também a crise em que estamos. Porque se foi a corrupção que gerou a crise, a única forma de evitar a crise é combater a corrupção.